Bom dia, então, professor Renato, da Clínica Cirúrgica 1. Eu vou dar agora um conteúdo introdutório, né, dessa parte de drenos e drenagens. Vocês vão se aprofundar um pouco mais na prática e é um assunto bastante amplo que eu vou dar, então, apenas uma pequena pincelada. Então, o que acontece, né? A gente, na medicina, tem muitas vezes que a gente quer ajudar a guiar uma secreção ou para fora do corpo, por exemplo, um abscesso que você drenou, você quer que ele continue drenando por mais tempo, né? Não só no momento que você fez o corte. Você pode drenar líquidos que se acumulam no abdômen, líquidos que se acumulam na cavidade torácica. Você pode drenar um órgão para o outro, por exemplo, o catéter duplo J da urologia drena o rim para bexiga urinária, certo? Então, para isso, nós nos valemos de vários tipos de tubos ou lâminazinhas de borracha que são usadas para diversas, então, indicações, certo? Então é engraçado porque é uma vasta gama de materiais que nós nos valemos para tentar guiar o fluxo de secreções, certo? Para onde a gente quer. Tá? Então é claro que tem muitas diferenças entre os drenos, né? Depende da sua indicação. Tá? Então vou mostrar alguns exemplos aí para vocês. Certo? Então, claro que cada indicação é diferente da outra. Você vai drenar a cavidade torácica, você precisa de um tipo de dreno. Você vai drenar um hematoma, que é espesso, você vai precisar de um outro tipo de dreno. Você vai drenar o sistema nervoso central, você precisa de um tipo de dreno. E você vai drenar, por exemplo, a cavidade abdominal, você vai usar um outro tipo de dreno. Então, claro que os drenos foram se adaptando de acordo com as suas finalidades. Basicamente são tubinhos, né? Os drenos e as sondas, eles são muito aparentados, eles são quase que a mesma coisa, né? E a finalidade deles também é a mesma coisa, né? A sonda, ela quer drenar alguma coisa, o dreno também. Então eles são muito parecidos, eles podem ter um furinho na ponta, vários furinhos ao longo do dreno, eles podem ser laminares, eles podem ser tubulares, eles podem não ter quase que nenhum, serem simplesmente uma lâmina, não terem furinho nem nada. Podem ser de latex, de plástico, de PVC. Então, cada um dreninho, né, vai ser adequado para uma situação. Tá? Então, vocês vão passar a conhecer um pouquinho disso aí. Então, por que afinal de contas a gente vai colocar esses drenos, né? Na verdade, a gente quer, como a gente já até discutiu, evitar que haja acúmulo de secreções indesejadas nos locais do corpo, né? Que você quer que saia, por exemplo, sangue em algumas situações, pus. Se o paciente tem uma chamada fístula digestiva, é importante o dreno para ajudar aquela secreção digestiva a sair, se exteriorizar e não se acumular dentro do abdômen. Há várias situações, então, que a gente vai se valer dos drenos, né? Essa questão do espaço morto, por exemplo, você faz uma ressecção de um bócio volumoso, uma tireoide volumosa aqui no pescoço. Quando você retira a tireoide, aquele espaço onde ela estava é um espaço morto, não tem nada lá, certo? Quando você coloca um dreno, você evita o acúmulo de fluidos naquele espaço morto e facilita a cicatrização dos tecidos. Certo? Em alguns momentos você quer ajudar a lavar uma cavidade que tem um potencial muito grande de contaminação. Por exemplo, alguns abscessos intraabdominais que a gente drena quando são volumosos, uma ressecção, por exemplo, do períneo, quando a gente faz uma amputação do reto, que é uma situação até rara hoje em dia, aí você precisa lavar aquela cavidade que ela é muito contaminada, e tem vários outros exemplos aí na medicina. Certo? Então, os drenos podem ser tanto profiláticos como terapêuticos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Muito bem. Os drenos, então, eles podem ser abertos, tá? Como está mostrado aquela mão ali. Aquilo ali é um dreno de Penrose, né? É um dreno mais
utilizado que tem, é o dreno mais simples também que tem, que eles drenam simplesmente para o exterior. Então, como é que se funciona aquilo? Você tem aquela ferida, como está mostrado ali, aquilo ali é provavelmente um panarício que ele drenou aí, uma infecção na mão, e aquele dreno ele tem aquela saída ali para o exterior, simplesmente você tem que colocar um curativo com gás normal ali e com micropore. É claro que você não vai deixar aquilo exposto, né? Então você cobre aquilo ali com curativo e aquilo ali você vai trocando o curativo à medida que ele for sujando e pronto, certo? Quando o dreno é dito fechado, como é esse caso do sistema nervoso central ali que a gente está mostrando, é um dreninho que se conecta a um coletor específico, certo? Então, é um dreninho que já é um pouco mais, claro que sofisticado até de uma certa maneira, né? Para evitar que você contamine aquilo, né? Você vai drenar um hematoma subdural, você não vai colocar um dreno como esse de Penrose, até gente que coloca, mas enfim, ideal é que você coloque ele num coletor até para você deixar mais asséptico a tua drenagem, certo? Tá? Você pode ter um dreno então interno, como o dreno de pigtail, que é usado na urologia, que ele drena, por exemplo, o rim para a bexiga, né? Então, isso são coisas que são normais, né? A gente tem o dreno, na neurocirurgia, por exemplo, também a derivação ventrículo-peritoneal, né? Você tem um catéter, um dreno, que liga o ventrículo, né, até a cavidade abdominal, certo? Então, isso aí são chamados drenos internos, né? E quando o dreno é externo, quando ele drena para fora do corpo, né? Então, o dreno externo ele pode ser aberto ou fechado, certo? Tá? O dreno interno sempre vai ter um tubinho que vai de um lugar para o outro, né? Ele não vai ter um coletor, né? Tá? Nunca ou quase nunca. Os drenos então podem ter um mecanismo de sucção, no caso chamados ativos. Então, esse dreno da foto de cima ali, vocês estão vendo, é um dreno de suctor ou de portovac, como eles chamam, certo? Que você coloca ali, no caso dele ali, uma cirurgia ortopédica ali, que aquela sanfoninha ali do dreno, você comprime ela, fecha aquele dreno e ele faz um mecanismo de sucção. Então ele está tentando fazer um pequeno vácuo ali no local, no espaço ali da ferida cirúrgica, para que a secreção não se acumule ali no joelho daquele paciente e vá indo para fora ali para o dreno, né? Facilitando então daí a cicatrização, certo? O dreno pode ser como aquele dreno de Penrose, ele pode ser passivo, né? Que ele não tem nenhum mecanismo de sucção. Então esse dreno que eu estou mostrando aqui, esse T que está na figura de baixo, é chamado dreno de Kerr. Esse é um dreno clássico da cirurgia geral que é usado para via biliar. Então quando a gente faz cirurgias complexas de via biliar, com dilatação das vias biliares, cálculos na via biliar principal e assim por diante, a gente utiliza esse dreno para facilitar a saída da bile, para a bile não se acumular, podendo daí gerar uma colangite, né? Esse dreno de Kerr, por exemplo, ele não tem nenhum mecanismo de sucção, ele cai num coletor passivamente. O dreno de Penrose, né, do slide anterior, que é uma lâminazinha de borracha simplesmente, também é um dreno, então, passivo, não tem nenhum mecanismo de sucção, nem nada, certo? A diferença é que o dreno de Kerr você vai colocar ele num coletor, então ele seria um dreno fechado. Então, avançando então nessa questão das indicações de drenagem, né? Então o dreno pode ser, por exemplo, para tratar várias situações, como pneumotórax, derrame pleural, cavidades ou abscessos, né? Aqui eu coloquei como retenção urinária aguda, por exemplo, é uma sonda, né? Uma sonda e um dreno a gente já discutiu que é quase a mesma coisa. Cistos infectados, ascite e assim por diante. Em alguns outros motivos, em algumas outras situações, você pode usar o dreno profilaticamente em cirurgia. Isso é muito comum para cirurgias de grande porte,
certo? Então, quanto maior o porte da cirurgia, maior a chance, vamos dizer assim, de que você tenha que terminar com um dreno também. Por exemplo, as cirurgias torácicas, né, toracotomia, quando se faz uma toracotomia, né, é quase que mandatório você deixar um dreno na cavidade torácica para evitar um eventual pneumotórax ou um derrame pleural. Cirurgia cardíaca também, eles deixam um dreno no mediastino, no pericárdio ali, enfim, deixam um dreno torácico e assim por diante. Esofagectomias, né, a gente usa vários tipos de dreno. Quando você faz uma gastrectomia, eu mostrei para vocês lá na aula de úlcera péptica, que em algumas reconstruções você deixa o coto duodenal, por exemplo, que é sujeito à fístula, fechado, né? E você deixa daí um dreno, geralmente a gente deixa até um dreno de Penrose mesmo, que é esse dreno simples, próximo ao coto duodenal, aí caso ele abra, aquela secreção duodenal, em vez de se acumular no abdômen e causar uma peritonite, né? Ela acaba se exteriorizando e às vezes com o tempo, ao passar dos dias e semanas, aquele chamada fístula pode ir fechando, né? Aí você retira o dreno. Quer dizer, graças àquele dreno você evitou uma reoperação naquele paciente, certo? Tá? Então, quando você tem também grandes retalhos cutâneos, né? O clássico, por exemplo, são nas mastectomias, né? Que faz um grande descolamento cutâneo. Então, para você colar aquele retalho de pele que ficou solto, você usa o dreno, né? Um dreno, geralmente um dreno de porta-vácuo, ou de suctor, como eles chamam, que é um dreno que faz um vácuo e ajuda a ficar aquele espaço morto de onde estava a mama colabado. E quando ele está colabado, ele vai cicatrizando mais rapidamente. Certo? É claro que em medicina tudo vai mudando ao longo do tempo, né? Então a gente sabe que, por exemplo, cirurgia coloretal, né, ressecções de cólon, câncer de cólon, diverticulite, várias causas e tal, o pessoal usava bastante dreno, né? Cirurgia bariátrica, quando começou também o pessoal usava bastante dreno, cada vez se usa menos, né? Em outras cirurgias da cirurgia geral também tem se evitado o uso de drenos, né? Mas em outras ela ainda é rotina. Tá? Então, é claro que as indicações de drenagem, principalmente profiláticas em cirurgia, são as que mais têm mudado mesmo. Né? Então, isso aí é variável, inclusive, entre os cirurgiões. Por exemplo, hidrocefalia, né? Um tumor avançado, né? Você às vezes precisa drenar, por exemplo, a via biliar, a gente mostrou aquele dreno de Kerr ali, às vezes você tem um tumor, uma neoplasia de pâncreas, alguma coisa, você não consegue retirar ela. Uma das maneiras de você paliar esse paciente é você colocar um dreno na via biliar, né? E, por exemplo, hidrocefalia de várias causas, né? Você pode usar uma derivação ventricular externa também, certo? Você pode também, por meio de um dreno, monitorizar um potencial sangramento, né? Isso também é usado em cirurgia em várias ocasiões. É claro que a gente evita de fazer isso, né? Porque se você acha que está sangrando, você tem que fazer a tua hemostasia e terminar a tua cirurgia sem sangramento. Mas, enfim, sempre vai ter alguma outra indicação que você vai usar o dreno também para monitoramento. Então, mostrei para vocês, e já falei várias vezes desse nome, né, dreno de Penrose. Né, dreno de Penrose é simplesmente uma lâmina de borracha, ela é de látex, inclusive, né, e ele é usado para drenar em secreções, depois de cirurgias e tudo. É um dreno extremamente barato, extremamente simples e que está disponível em todos os lugares que você puder imaginar. Certo? E você tem a vantagem de você poder tirar ele gradativamente. Então ele fica lá dentro da cavidade que você quer, você puxa ele um pouquinho, puxa ele mais um pouquinho, tá? Certo? Ele funciona muito bem, é muito fácil de lidar com ele e por isso mesmo ele é bastante utilizado em cirurgia, né? Certo? Muito bem. Muitas vezes a gente usa esse dreno por uma contraincisão, né? Então você usa uma cirurgia, como ele mostrou aqui embaixo, essa drenagem, ele tem uma incisão ali, que ele tem uma sonda, e ele tem um dreno numa outra incisão ali para não contaminar a tua incisão, né? Certo? Esse dreno de Portovac, ou suctor, né? Então ele é usado quando há grandes descolamentos
né, cutâneos, grandes dissecções, e ele, como ele tem essa sanfoninha aqui, ela faz um vácuo, né, que ela tende a abrir. Então você aperta ela, fecha o vácuo dele, e ele, com essa tendência que ela tem a abrir, com esse pequeno vácuo que ele forma, ele vai sugando as secreções. Aí diariamente você tem uma forma, a gente vai mostrar para vocês na prática, que você fecha ele, esvazia ele, certo? E refaz o vácuo. Então ele pode ser usado por vários dias. Aqui no exemplo de cima está mostrada ali uma provável tireoidectomia, um esvaziamento cervical ou uma cervicotomia, né? Não sei exatamente a causa ali, e que ele usou esse dreno para evitar o acúmulo de sangue ou secreções ali no descolamento que ele fez, né? Naquela de baixo eu já tinha mostrado uma cirurgia ortopédica, usado um dreno de Portovac ali no joelho do paciente. Na cavidade abdominal, esses drenos, né, por ele ter o vácuo, um dos grandes temores que nós temos é que ele acabe fazendo uma erosão de uma víscera, né? Como, por exemplo, o intestino delgado, que seria o mais comum, né? Então o intestino vai se aderindo àquilo e ao longo dos dias com esse vácuo ele vai quase que entrando dentro do intestino, né? Então muitas vezes a gente acaba evitando assim, o uso dele, né? Embora se use também em cirurgia abdominal em várias situações. A gente conversou também, então, só para citar para vocês, que é claro que existem os drenos intraluminais, né? Como esse dreno de Kerr, como o pigtail da Uro. Então ele fica dentro mesmo, né? de uma cavidade, né? O dreno de Kerr fica dentro da via biliar. É um dreno clássico utilizado na cirurgia geral, que já salvou milhões de vidas. E agora a gente usa ele um pouquinho menos, mas ele ainda é extremamente útil quando a situação está mais grave, né? Então ele funciona muito bem. Então é um exemplo de um dreno passivo intraluminal que vai ser fechado, né? Você vai conectar aquilo ali num coletor, certo? Tá? Muitos outros drenos também são intraluminais, né? Bom, a gente vai falar agora um pouco de paracentese, tá? Então é uma das coisas também que faz parte dessa aula de hoje. E a paracentese, na verdade, é o tratamento assim que a gente vai falar sobre a CIT, né? A paracentese é a drenagem de líquido da cavidade abdominal. Então, a gente, para fazer essa paracentese, a gente vai precisar que o paciente vai ter ascite, né? Nos casos de ascite. Então, o que acontece, né? A ascite, que é o acúmulo de líquido, né, patológico na cavidade abdominal, geralmente mais do que 100 ml, né? Seria assim, acima de 100 para a gente dizer que o paciente tem ascite, né? Causa mais comum de ascite é a hipertensão portal, certo? E além dela, temos também paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, carcinomatose peritoneal, tuberculose peritoneal e outras causas raras. Tá? Então é um momento que o fluxo de fluidos na cavidade peritoneal está muito alterado, né? E de longe a principal causa é a hipertensão portal. A fisiopatologia da ascite, a gente não vai aprofundar isso muito agora, não é o objetivo da aula, mas vocês sabem que pela dificuldade do sangue passar pelo fígado, essa elevação da pressão porta, além de outras coisas que acontecem na cirrose, vão propiciando que vá tendo uma saída de plasma de fluido para a cavidade abdominal, né? De plasma, na verdade. E aquilo ali vai se acumulando e pode ter até vários litros no paciente, né? A cavidade abdominal é muito complacente, então às vezes o paciente tem 5, 6, 7 litros de líquido acumulado dentro do abdômen. Essa questão da história também, só para a gente lembrar, né? Geralmente quando a paciente vai ter emagrecimento, né? Pode ser causa maligna, né? E geralmente se o início é lento e gradativo, sugere mais uma doença hepática. Isso aqui é só para ter uma ideia aí, certo? Muito bem. Então, a gente pode classificar a ascite em leve, moderada ou severa, certo? Sendo que a ascite severa é aquela que tem aquele abdômen tenso e o paciente tem muitas vezes desconforto respiratório pela quantidade de fluido que tem no abdômen e a dificuldade na mecânica respiratória causada por esse grande volume de
de líquido acumulado. Então, em algumas situações, a gente vai indicar a drenagem do líquido intraabdominal. Quais são essas situações? Certo? Primeiro, uma ascite de início recente, né, que você não sabe a etiologia dela, você vai fazer uma paracentese com finalidade diagnóstica. Então, você não precisa tirar todo o líquido. O paciente pode ter uma ascite de pequena quantidade, por exemplo, tem lá 400, 500 ml dentro do abdômen, ele está vivendo com aquilo, certo? Só que não está prejudicando a mecânica respiratória nem nada. O que você vai fazer? Você vai puncionar aquele abdômen, retirar ali 60 ml, 100 ml, mandar para análise e tentar saber o que está se passando com aquele paciente, certo? Tá? Então, ascite de início recente, você precisa fazer o diagnóstico etiológico e, se ele não é óbvio, né, você vai puncionar essa ascite. Né? A maior parte das vezes você precisa puncionar se você nunca puncionou a ascite, para você saber de onde é que ela veio. Um paciente cirrótico que tem uma piora do quadro clínico, ele pode ter uma doença chamada peritonite bacteriana espontânea, que é a infecção de uma ascite de grande volume de um paciente cirrótico, né? Então, às vezes, por translocação bacteriana, aquela ascite se infecta, aquilo ali é um quadro grave do paciente, daí você faz uma punção e você detecta um número grande de polimorfos nucleares no líquido e faz o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea, aí vai tratar esse paciente com antibiótico e assim por diante, né? E vai tentar remediar aquela situação, certo? A outra indicação de paracentese, que essa eu acho que é até a mais frequente, é a ascite tensa com desconforto respiratório. Então, pacientes que têm cirrose hepática avançada ou pacientes que têm carcinomatose peritoneal, certo? Né, você não vai conseguir a cura, né? Até a paciente que tem doença hepática pode se curar por meio do transplante de fígado. Paciente com carcinomatose peritoneal, né? Difícil, né? Certo? Mas esses pacientes, você consegue aliviar um pouco o desconforto dele com uma ascite de grande volume com drenagem, certo? Então, a ascite geralmente um procedimento que é tranquilo de fazer, não tem muita dificuldade, né? Então, você só contraindica em paciente que está extremamente grave mesmo, que aí você pode ter um sangramento ou uma complicação aí. Fora isso, as contraindicações para a punção abdominal são pequenas, né? Muito bem, então a gente vai ter os locais preferenciais para a gente puncionar o abdômen no paciente, certo? O mais usado, né, é o ponto de McBurney à esquerda. Então você vê ali a junção do terço lateral com os dois terços médios, né, entre o umbigo e a espinha ilíaca anterior superior, certo? E você vai ali e faz a punção. Né? Ali estaria embaixo o sigmoide, mas o sigmoide é bem profundo assim, né? E se você imaginar que o paciente tem bastante líquido no abdômen, né? E que as vísceras vão estar flutuando ali, né? A hora que você entrar com a tua agulha para fazer a tua punção, você dificilmente vai lesar uma víscera. Então, realmente, esse ponto ele se consagrou por ser extremamente seguro, extremamente tranquilo para fazer a tua punção. Você pode também fazer no ponto normal de McBurney do lado direito, né? O pessoal indica menos porque eles acham que o seco é mais superficial, ele é geralmente mais maior volume, maior tamanho, né? E geralmente ele está um pouquinho mais estufado que o sigmoide, então ele pode ser mais facilmente puncionado, mas também pode ser realizado do lado direito, no ponto de McBurney, uma punção de paracentese, não é errado, certo? E uma outra localização para punção vai ser exatamente subumbilical, né? 2 dedinhos ali para baixo do umbigo. Então os cuidados são, quando você vai fazer as punções laterais no abdômen, certo? No ponto de McBurney à esquerda, que é o principal, ou à direita, o que você tem que fazer é estar lateral à bainha do reto, certo? Se você puncionou na área da bainha do reto, você pode pegar os vasos epigásticos inferiores e ocasionar um grande hematoma, um grande sangramento, tá?
E se você for fazer nessa localização subumbilical, o grande cuidado que você tem que ter é esvaziar a bexiga do paciente. Porque senão com a tua agulha você vai acabar lesando a bexiga e causando uma complicação muito maior. Então você precisa do equipamento básico, né, para você fazer um procedimento. Então um gaze, um negócio para fazer asepsia e antisepsia, luvas estéreos, né, um protetor para face, né. Em alguns locais você tem disponíveis kits já prontos para paracentese, com seringa, com tudo, né. Mas aqui no nosso meio a gente usa geralmente um kit de anestesia local, normal, né. E a paracentese propriamente dita é feita com esse chamado abocate 14, que é basicamente uma agulha, né, que por fora tem um catéter plástico. Então você retira essa agulha, fica o catéter plástico dentro do abdômen do paciente, fazendo a drenagem do líquido, sem nenhum problema, certo? Em algumas ocasiões você vai querer guiar a tua paracentese, exatamente nos casos que você tem múltiplas cirurgias prévias naquele abdômen, né? Então várias incisões, várias cicatrizes, porque aí podem haver aderências de alças abdominais à parede abdominal, né? Então você não quer puncionar o intestino. O que você vai fazer? Você vai usar um ultrassom à beira do leito, certo? E o ultrassom vai achar para você o melhor ponto de drenagem. Você vai fazer aquela drenagem sem nenhum problema. Tá? Então o ultrassom é útil sim nos casos que tem cicatrizes múltiplas, ou mesmo uma cicatriz mediana grande, história prévia de reoperações, de peritonite e tudo mais. Aí nessa hora realmente é necessário o uso da imagem para dar mais segurança para o procedimento. Outros casos que se usa o ultrassom, né, quando tem organomegalias, massas palpáveis. Então, aí o ultrassom também vai te ajudar com certeza. Procedimento, então, você faz a tua anestesia local, você determina o ponto que você vai fazer a tua drenagem, faz uma anestesia local, um botão anestético, anestesia pele, subcutâneo, os planos musculoponeuróticos e o peritônio visceral, que é extremamente doloroso, certo? Aí você vai introduzindo a tua agulha e aspirando ao mesmo tempo, como está mostrado nessa figura ali. Quando você entra na cavidade abdominal já começa a vir aquele fluido, porque você tem que imaginar que esses pacientes acumulam 3, 4, 5 litros de fluidos no abdômen, então aquilo ali vem facilmente, né, para a gente. Na maior parte dos casos, como vocês estão vendo naquela seringa ali, essa cor amarelo citrino, né, certo? E isso aí, se for uma paracentese para finalidade diagnóstica, determinação da causa da ascite, você simplesmente vai coletar ali 60, 100 ml, né, mandar para o laboratório. Ou se você quiser fazer uma paracentese de alívio de ascite tensa, aí você pode tirar vários litros de ascite, como está mostrado ali na figura de baixo. Quando você vai fazer citologia oncótica, você tem carcinomatose peritoneal que você não sabe a causa, você também usa uma quantidade grande de ascite, você manda às vezes 1 litro para o laboratório, que eles fazem uma centrifugação e procuram daí as células malignas no líquido, né? Então, quando é citologia oncótica, também usa-se um volume grande de drenagem. Tem várias análises que a gente pode fazer da ascite, né? Uma das mais importantes é você ter o gradiente entre a ascite sérica, né? Entre a albumina sérica e a albumina no líquido acítico. Quando você tem um líquido acítico pobre em albumina, certo? Geralmente daí esse paciente é hipertensão portal. Quando o líquido acítico é rico em proteína, geralmente vai ser câncer, infecção ou pancreatite. Tem várias outras análises que podem ser feitas de líquido abdominal, depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso aí na prática também. Muito bem, então quando se tira um volume muito grande, tá, de líquido no paciente, por exemplo, mais de 5 litros, né, depende também do tamanho do paciente e tudo mais, às vezes você pode ter quase que uma disfunção circulatória, que lembra um pouco um choque hipovolêmico pela quantidade que você retira.
né? Então você vai monitorizando a pressão do paciente, vai monitorizando o pulso do paciente, o estado hemodinâmico e tudo mais, enquanto você está fazendo a tua drenagem, né? E quando você drena um volume muito grande de líquido, você tem você pode repor albumina nesse paciente, né? Tem uma dosagem que a gente usa, que você vai colocando para os pacientes à medida que você vai drenando mais volume de ascite. Antes era obrigatório fazer isso, a conduta mudou também, então agora a gente às vezes retira um grande volume e nem repõe albumina, né? Se usa até um pouco controverso, mas enfim. Né? A gente pode sim repor se a gente fizer uma grande drenagem, né? Um volume superior aí a 5 litros. Né? Então, complicações menores, como hematoma no local da punção, é comum. Né? O sangramento intraabdominal é raro. Né? Você puncionar uma víscera oca também é extremamente raro, porque aquele líquido de ascite, geralmente, você imaginar que as vísceras ficam boiando, flutuando naquilo ali, então ela se mexe facilmente quando você entra com a agulha, né? Então dificilmente vai conseguir furar com a agulha, mesmo que você queira, a não ser que o paciente esteja com uma oclusão intestinal, com uma grande distensão de víscera, ou tenha aderências no abdômen, né? E uma das outras complicações da paracentese exatamente é a drenagem de fluidos pelo furinho que você usou da agulha. Então aquele furinho da agulha às vezes fica vazando um pouquinho de líquido. Isso pode incomodar bastante o paciente. Né? A gente nunca dá ponta, ou a gente geralmente não dá ponta ali onde a gente puncionou com uma agulha porque não tem sentido, é só uma punção. Né? Um furo menos de 3 milímetros, 2 milímetros ali não precisa dar ponto. Né? Mas para a gente evitar isso, daí o que a gente faz? A gente ou coloca a agulha inclinada no abdômen, né? Ou você traciona um pouquinho a pele, punciona a pele, solta e punciona o abdômen. Né? Tem algumas manobras que eu vou mostrar para vocês na prática também, para você evitar que o furinho na pele e no peritônio sejam exatamente no mesmo local. Certo? Se você fizer essas manobras, que são bastante simples, você evita esse furinho estar na linha reta ali para ocorrer depois essa drenagem persistente de fluidos. Tá? Então acho que seria basicamente isso aí. Eu vou encerrar agora e espero ver vocês na prática. Até logo.